Vamos à leitura de Daniel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 3 de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre permanência. Como e quando permanecer firmes. A leitura desse texto é longa, por isso ela é parte do tempo que nós vamos passar juntos. Preste bastante atenção. Eu vou tentar levantar aqui e ali alguns detalhes, depois eu vou fazer um resumo dessa história, um apanhado geral desse texto, e então vamos ouvir as suas lições pontuais. Por favor, atente à leitura de Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Eu realmente não vou gastar tempo, como normalmente alguém faria em um sermão, dizendo qual é o tamanho desta estátua e o esplendor dela. Eu acredito que esses detalhes são interessantes em termos de curiosidade, mas não nos ensinam nada. Apenas que esta gigantesca imagem de ouro estava sendo colocada em um lugar, lembre-se disso, era uma grande estátua de ouro sendo colocada num lugar específico. E a pergunta é, por que Daniel resolve? Porque Daniel não está presente no capítulo 3. Não se sabe onde Daniel está. Daniel não estava nesta ocasião. Por que Daniel resolveu nos instruir a respeito destes detalhes? Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província. Calma, naquela época não tinha isolamento social. Uma bela de uma aglomeração foi feita, juntando todos os governantes e oficiais, todos os representantes do governo e as autarquias do Império Babilônico, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pronto, está feito aí o ambiente, você agora tem a situação. É isto o que estava acontecendo. Mesmo depois de ter sonhado que uma imagem gigante em forma de homem, mais terrível e mais alta até do que a imagem que Nabucodonosor fez de si. Reparem. E ele sonhou e viu que ela seria destruída pela rocha. Resolveu ele que iria, talvez, impedir o destino de se cumprir e resolveu que ia fazer um culto a si mesmo sob a forma de uma imagem de ouro. E agora estamos na cerimônia de consagração dessa imagem que ele havia feito de si. Então, se juntaram os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e nações e homens de todas as línguas. Vamos ver o que ele ordena. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música,
vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações, os homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Calma. Esse é o segundo ato do texto. O arauto anuncia e a orquestra filarmônica da Babilônia vai tocar e todos deveriam, ao som da música, talvez aí alguma coisa a ser estudada, não é? E ao som da música, eles não ficariam de pé, como nas igrejas, mas se dobrariam e, ajoelhados, reverenciariam. Repare quantas vezes esse texto vai lembrar que é uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ele levanta, os povos se quedam, se abaixam, se dobram, se rendem. Mas o texto continua dizendo, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, especificamente falando Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Reparem que eles são chamados pelos seus nomes babilônicos aqui, porque estão sendo acusados por homens caldeus. Eles reconhecem que eles são judeus, mas era assim que eles eram chamados. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então agora já estava meio chata a situação, o povo já não gostava muito dos judeus, percebia-se que eles não adoravam os deuses da Babilônia e resolveram incluir na denúncia a questão. Não basta tudo que eles fizeram. Então repare aí que a denúncia ela é triplamente qualificada. Eles não ligam para você, eles não adoram os seus deuses e desobedeceram o decreto atual. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor lhes diz. Então você tem que imaginar que a essa altura Nabucodonosor já está com as mandíbulas tensas, falando como que por entre os dentes. Ele não está contrariado, o texto diz que ele está irado e furioso, então já se percebe Nabucodonosor tenso, irado, tentando se conter. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. E aí, olha só que ato de benevolência. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos
poderá livrar das minhas mãos. Agora a pressão aumentou. Se não houvesse uma panela de pressão com escape, a coisa explodiria. Acho que Nabucodonosor pensou assim, acho que vocês não entenderam, talvez questões ligadas à língua, deixa eu explicar. Vou dar uma segunda chance, eu vou chamar a orquestra, monta aqui, vamos de novo, não entendeu. Vai tocar música, vocês vão adorar a imagem de ouro, e caso não dê certo, eu vou ter que jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Combinado? Tá claro? 1, 2, 3 e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor. Isso aqui já era um desrespeito. Reparem como os caldeus se dirigiram ao rei. Ó rei, vive eternamente. Mas agora a situação havia mudado. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas. Quer dizer, era muita roupa, hein? Parecia uma parada, não é? Eles estavam vestidos de roupa de festa, porque era uma cerimônia pública, e lá eles souberam que a coisa seria o que seria. Então, cheio dos seus aparatos babilônicos, né, com as roupas típicas, e eles foram amarrados do jeito que estavam e lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. Agora reparem, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. A pressa foi tanta e o medo era tamanho que esses homens correram com Sadraque, Mesaque e Abednego e se aproximaram demais das chamas e morreram, ao passo que Sadraque, Mesaque e Abednego agora caem dentro da fornalha de fogo ardente. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto, como quem olha daqui, da minha perspectiva, é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos,
os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eu vou dizer para vocês, negócio de cheiro de fogo, quando dá, ele pega e pega para valer. Não é um negócio simples escapar do fogo. Às vezes a gente escapa do fogo, mas sai com cheiro de fumaça. Quem já participou aí de churrasco e já ficou muito próximo de um foguinho, qualquer foguinho, suficiente para assar uma carninha, sabe que às vezes a gente sai com o cabelo e com a roupa esfumaçado, você sai meio fumê, né? Você sai aí fumegado. Nem isso aconteceu com esses rapazes. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Tudo resolvido? Vida que segue. Nós já oramos, pedindo que Deus nos abençoasse. Durante a leitura eu fiz algumas pontuações, mas agora está na hora de meditarmos no que esse texto nos ensina. Eu sei que num primeiro momento, talvez por conta da extensão desse texto e por conta de alguns detalhes, a fala firme e imponente dos três jovens, o louvor obrigatório que Nabucodonosor tem que dar a Deus no fim dessa história, a acusação mentirosa, facciosa por parte dos caldeus, a urgência com que eles são jogados no fogo e quem morre é quem leva e quem é levado sai vivo, tudo isso faz-nos crer que talvez você pudesse pensar, dava para pregar mais umas 3 vezes nesse texto. Quem sabe? Mas se a gente não levar toda a narrativa em conta, e o meu medo era ser repetitivo com tudo isso, retornando várias vezes à mesma ocasião, tirando inúmeras lições, o que é possível e legítimo, você pode e deve fazê-lo posteriormente. Eu acredito que uma visão panorâmica nos ensina mais e melhor porque você tem uma história fechada. Uma história que vai de começo a fim neste capítulo. E eu acredito que, olhando assim, a gente pode revisitar esse texto. Não estou dizendo que eu não farei, eu só estou dizendo que a gente precisa ter uma visão macro desse texto para começar a pontuar algumas coisas, para começar a entender esse texto. E a primeira pergunta que eu quero te fazer esta manhã é: o que você faria se tivesse que enfrentar uma escolha fatal entre negar a Cristo ou uma morte dolorosa? Essa é uma pergunta que sempre pulula no imaginário evangélico, imaginário cristão de maneira geral, e eu acredito que nós não tergiversaríamos diante dessa questão, escolheríamos a Cristo. Diríamos: faça o seu melhor. Se você acha que eu vou negar a Cristo diante da dor e do sofrimento, e é bom que a gente diga isso antes de sofrer, porque depois começa a doer, a gente pode repensar a decisão, o que é errado, mas a gente promete e depois tem que sustentar a promessa. Mas dificilmente nós
enxergamos nesta opção uma opção de verdade. Entre negar a Cristo e morrer 1000 vezes. Mas como diria Ed Welch, morrer por Cristo não é um problema. Viver por Ele é. Porque quando a gente passa por uma vergonha, por uma situação terrível, por uma pressão, por denúncias caluniosas, a nossa primeira reação é de escape da dor. E a morte é uma boa solução para isso. E é assim. A gente pensa que talvez a morte nos livre. Mas viver com aquela vergonha, com aquela dor, com aquela provação, com aquela situação, com a pressão, é mais difícil. Então, estar disposto a morrer por Cristo não é necessariamente a mesma coisa de estar disposto a viver por Ele. E quando a gente fala de viver por Cristo, nós somos ensinados de maneira muito equivocada. Porque morrer por Cristo é encarar uma dor momentânea para uma eternidade de bem-aventuranças. Mas ninguém fala dos sofrimentos do tempo presente. O que as pessoas falam para nós, e o que vocês ouvem ostensivamente, de maneira equivocada, devo lembrar, é que o que nos ensinam é que o melhor ainda está por vir. E é assim que as pessoas tentam nos consolar das pressões, angústias e agonias que passamos. Vai dar tudo certo. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas passar por essa experiência nunca é fácil ou prazeroso. E então as pessoas nos consolam com pequenas lições, com pequenas migalhas de bênçãos. Temos que aprender lições. Você está ganhando experiência. Ou coisas que valha. Ou então a gente chuta a bola para o alto. Deus tem um plano. Não sabemos qual é. O ponto é que algo ou alguém nesta vida, menor, pequeno, benefícios imediatos, precisam fazer valer a pena passar por essas experiências agonizantes, angustiantes, frustrantes e doloridas. Quem sabe, se a gente souber o resultado final, a gente se anime a voluntariamente passar por elas, como quem, por exemplo, se dá a fazer exercícios ou dietas. Você não faz pelo prazer do processo, você faz pelo resultado final que isso lhe angaria. Mas não é normalmente assim que acontece. Nós não escolhemos voluntariamente passar por situações extremas que nos lapidam, exercitam e fortalecem a nossa fé. A gente jamais pediria a Deus essas coisas. Talvez até devêssemos. A gente não faz isso em oração, porque é sério. A gente faz isso às vezes em cântico, porque a gente não raciocina a letra. E aí a gente fala besteiras com as quais a gente não está comprometido. Não é que elas em si mesmas sejam besteira. Besta é quem diz o que não pensa. Como, por exemplo, cantar uma música séria como eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Recomeçar é difícil. Quebrar parece que dói. Será mesmo que você quer isso? Ou como a tolice generalizada que tomou conta do universo evangélico e que cantava em coro uníssono, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas... Você não quer isso, até porque Zaqueu nem pediu tais coisas. Tá achando demais? Pois é. Hoje nós vamos tratar de uma experiência de 3 rapazes que tinham a opção de passar por uma situação incógnitos, mas resolveram permanecer firme, ousaram sustentar sua fé corajosamente em um ambiente inóspito, contrário
hostil, com riscos. E ainda assim o fizeram. Deus tem misericórdia de nós. E vamos lá para as lições desse texto. Eu quero começar pontuando um detalhe. Eu tenho dito ao longo do tempo que nós não devemos olhar para Daniel e o seu livro como Daniel, o herói da fé. O grande Daniel. Nós não estamos falando disso. Mas, quando a gente pensa nos amigos de Daniel, e é sempre Daniel e seus amigos, a gente não leva em consideração a firmeza da fé de todos os quatro. A gente pensa que um era firme e os outros eram amigos, companheiros. E alguém poderia se enganar a respeito da fé desses três jovens, talvez porque tem essa ideia aí que Daniel sim é quem sabia das coisas, Daniel é quem direcionava o grupo, porque foi Daniel que havia resolvido não se contaminar participando da mesa real no começo, ou porque talvez você se engane por ter sido Daniel quem tem a ideia de implorar por tempo para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele apenas pediu que seus amigos se juntassem a ele no pedido de misericórdia da parte de Deus, e também porque fora Daniel quem recebeu a revelação do sonho. Então, todo esse tempo, Daniel assume um protagonismo que salta aos olhos, e ele tem amigos, ele tem uma multidão, um grupo que caminha com ele, mas que até agora não era protagonista. Sadraque, Mesaque e Abednego, se você usar os seus nomes babilônicos, mas Ananias, Misael e Azarias tinham, no máximo, até agora, ganhado o Oscar de atores coadjuvantes. Será que só Daniel tinha fé e tinha esse caráter? E nada pode estar mais longe da verdade. Antes de prosseguir, porém, precisamos lembrar aqui que, normalmente, essa visão míope de olhar para os personagens humanos como os verdadeiros protagonistas do seu texto está equivocada. Aqui, como nos demais livros bíblicos, a história que temos não é sobre eles, mas sobre Deus. O verdadeiro personagem principal do livro e da vida deles é Deus. Não é Daniel, Ananias, Misael ou Azarias. E se nós pudéssemos estabelecer uma pequena lição correlata, que ainda não está no texto, mas que pode ser tirada de todo o texto da Bíblia, é que o Deus que você vê nesses textos está disponível a você e a mim. Somos encorajados e fortalecidos pelo tipo de Deus que temos. Ou se você ainda não tem como seu Deus, o tipo de Deus que você poderia ter. Não olhe para esse texto como eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Até porque esse é um texto que você não quer ser como eles. Mas se você tiver que passar pela situação que eles passaram, aí sim você quer ter a fé que eles tiveram. Você não é Sadraque, Mesaque e Abednego, você não é nem será. Mas o Deus deles é e sempre será. Basta ter fé nele. E este mesmíssimo Deus será teu. O que está acontecendo aqui? O que é que a gente acabou de ler? Não vou reler, não vou recontar tudo, eu só quero que você entenda, num resumo, num apanhado geral, o que é que nós estamos vendo, o que é que nós acabamos de ouvir. O texto não está na sua tela porque ele é gigante, então abra a sua Bíblia, mantenha aí o capítulo 3 diante de você. O que Nabucodonosor pretende? A gente não lê isso, a gente lê os fatos, mas a gente sabe pelos fatos o que está acontecendo. O que Nabucodonosor deseja é unificar o seu reino debaixo de um único culto, a imagem de ouro que ele estabeleceu. E nós sabemos que se todas as pessoas de uma mesma região adotam uma mesma cosmovisão, somos unidos.
Ora, se você já viajou e se perdeu numa viagem, como é bom encontrar alguém que tenha a sua cosmovisão. E eu nem digo morar fora do seu país de origem e encontrar um brasileiro em outro canto, porque brasileiro é igual grama, tem em qualquer lugar do mundo. Mas eu digo de você ter pequenas identificações que apaziguam o seu coração, como, por exemplo, descobrir que a pessoa torce para o seu time, ou gosta do mesmo filme que você, ou é fã do mesmo personagem. Afinal de contas, se você foi Team Captain ou Team Iron Man, você se identificava com um diferente grupo. A cosmovisão era a mesma. Nabucodonosor sabia disso. E ele queria que o seu reino não se dividisse. E então ele tentou impor, pela força da lei, um culto que tornaria o povo um só. E o culto religioso, a expressão de fé, é uma forma muito eficaz de fazer isso. Ele desejava impedir que o grande povo, repare que o texto fala de povos, nações, e apesar de todos falarem a língua dos caldeus, cada um tinha a sua língua materna, ele desejava impedir que essa grande multidão de povos debaixo do seu governo se espalhasse pela terra e se diluísse, se dispersasse, como Deus havia decretado em Gênesis 11, 4. Eu sei que essa pode parecer uma ilação, mas será mesmo que esse era o objetivo de Nabucodonosor? Pois é, eu estou nos primeiros versos desse capítulo 3, porque não é uma ilação, eu não estou imaginando estas coisas. Na verdade, isso é muito verificável. Lembra que eu comecei no capítulo 3 mostrando aonde, repare, a gente gasta um tempão falando do tamanho da estátua. Mas você sabe o que é mais importante de quantos côvados são, de quantos centímetros são um côvado? É muito mais importante onde ela estava do que o tamanho que ela tinha. Porque diz o texto que ela estava na planície de Dura. Você sabe onde é esse lugar? Você sabe o que ele significa? Pois é, o rei babilônico havia colocado a sua estátua gigante, reunido todo o povo debaixo do seu império, representado pelos seus governantes, na mesmíssima localização da antiga Torre de Babel. Aquela de Gênesis 11, 2. E quando você se dá conta disso, fica mais fácil entender a profundidade do insight que tiveram Ananias, Misael e Azarias. Eles talvez pudessem até vislumbrar as ruínas da antiga Torre de Babel. Se sim, se não, tanto faz. Ali, onde eles estavam de pé, outrora, a humanidade também foi reunida debaixo de um mesmo totem, como Nabucodonosor fazia agora, muitos anos depois. O narrador interrompe a história que está contando para se ater a um detalhe que estivera fora do alcance do rei. 3 homens não se curvaram nem adoraram a imagem de ouro. Nabucodonosor tinha um problemão para resolver com esse fato. E isso o tinha deixado extremamente irado. Como o reino, personificado no rei, iria lidar com esse tipo de comportamento? Após ter se confirmado o decreto real, uma franca desobediência tinha ocorrido. E ele dissimulou. Ele disse, eu acho que eles não entenderam, vamos dar mais uma chance. Dá mais uma chance. Se fez de desentendido. Deu de louco para ver se ele não passava por sem autoridade, sem poder. Eu não passei vergonha, calma. Eles que não entenderam. Dá mais uma chance que você vai ver que não é bem assim.
E os holofotes caçaram e encontraram os 3 na multidão, e agora, denunciado por esses homens maus, eles estavam diante do rei. Acho que agora você já está pronto para entender as lições desse texto. Nabucodonosor toca música, eles não se dobram, eles são condenados à morte, são jogados para morrer, sobrevivem. Nabucodonosor tem que reconhecer que o Deus deles realmente é mais poderoso do que ele estava imaginando. Vamos dar uma olhada agora em algumas questões. Não é spoiler o que eu contei. O fim da história, vai contando aos poucos na pregação. Não. Sabemos que os 3 foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não sem antes deles darem um testemunho profundo de fé. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Reparem nesse texto. Eles não sabiam se Deus os iria livrar. Eles sabiam, entretanto, que ele poderia, se quisesse. Eles não sabiam se Deus iria livrá-los. Repare que hoje em dia, meus irmãos, os evangélicos brasileiros, de maneira geral, inverteram o quadro. Nós temos uma certeza clara e absoluta na palavra: se Deus quiser, não há quem não queira. Se Deus quer alguma coisa, ele faz. Nós não sabemos se ele quer, mas nós sabemos que ele pode. Basta ele querer. Esse é o drama da gente. Mas não. Hoje em dia tem pessoas dizendo que sabem que Deus quer. Eles sabem até que dia Deus vai fazer um milagre. Pode vir aqui tal dia, que tal dia tem milagre. Eu olhei na agenda de Deus e sei que ele marcou. Como assim? Não havia qualquer, da parte dos meninos, não havia qualquer sombra de dúvida que Deus tinha todo o poder para salvá-los. Eles só não tinham certeza se Deus faria isso. Eles não eram triunfalistas. E eles não foram contra o édito do rei no poder de Deus. E nem disseram a Nabucodonosor em o nome de Jesus, como se eles dissessem: jamais faremos isso porque seremos mais que vencedores. Tudo legítimo, mas desordenado e bagunçado de tal forma que cria uma heresia. Não. Esses homens, com humildade semelhante à de seu amigo Daniel, pontuaram com firmeza a resignação da decisão que tomaram. Ora, a gente não tem escolha, ó rei. Você não nos dá escolha. Não há uma pergunta aqui. Porque quanto a isso não há necessidade de responder-nos. Tu já sabes. O que Deus faria naquela situação estava bem menos claro do que o que eles deveriam fazer naquela situação. E a gente quer inverter. A gente quer saber o que Deus tem para nós. E às vezes o que Deus vai fazer não é tão claro como o que nós devemos fazer. E eles não se comprometeriam por causa do medo da morte. Eles temiam algo, ou seria melhor dizer alguém, muito pior que a morte. Eles entendiam que eles perceberam que o rei estava bravo, mas eles sabiam que se esse alguém se enfurecesse contra eles, algo muito pior do que uma fornalha incandescente lhes esperava.
Eles teriam por algo pior e maior, e mais poderoso, que a morte dolorosa que Nabucodonosor prometia. Eles temiam a Deus. Sabe qual é o seu problema, meu querido? O meu problema é que eu não tenho medo de Deus como eu tenho medo da morte. Eu tenho mais medo de morrer, de Covid, de pereba, de atropelamento, de assalto. Repare, é ruim morrer dessas coisas, eu não estou negando. Eu acho que é ruim morrer. Eu me lembro numa reunião de presbitério em que o reverendo Daniel Charles Gomes, o menorzinho, ele perguntou para mim assim, você sabe o que eu quero ouvir no meu funeral? E eu falei para ele, não, o que você gostaria de ouvir no seu funeral? Ele disse, parou, gente, ele está mexendo. Ora, eu não quero morrer, esse é o ponto. A brincadeira queria ilustrar isso. Às vezes a gente teme mais a morte do que a Deus. Esses meninos temiam mais a Deus do que a morte. Eles temiam mais o Deus que Nabucodonosor ainda não conhecia. É engraçado, Nabucodonosor está dando uma segunda chance para os meninos. Mas ele não está percebendo que Deus está dando uma segunda chance para ele conhecê-lo. Quantas vezes você está ouvindo sobre Deus ao longo da sua vida e não se dar a chance de conhecê-lo profundamente porque você tem dúvidas? Porque eu estou vendo, eu estou estudando, ainda não fui tocado, transformado, seja lá qual for a sua desculpa esfarrapada. O ponto é que Deus está dando a Nabucodonosor uma segunda chance, porque é a segunda vez que este homem terá que bendizer o nome de Deus sem conhecê-lo. Nós sabemos que eles foram miraculosamente resgatados do fogo, que o fogo perdeu seu poder sobre esses rapazes. Diz o texto que nem mesmo cheiro de fumaça havia em suas roupas e cabelos, porque um anjo havia sido enviado por Deus, da parte de Deus, para estar presente com eles no meio do fogo. E diz o texto que não era um anjo comum. Ele havia sido enviado por Deus para deixar indubitavelmente claro que Deus estava com eles. E era tão claro, tão patente aos olhos, que Nabucodonosor foi quem primeiro percebeu isso. E o que você precisa notar nesse texto são as ironias desse texto em formas de contraste. O rei que não percebeu que os três haviam permanecido de pé é o primeiro a perceber que no meio deles anda um com aspecto de filho de Deus. A litologia de Nabucodonosor era ruim. Por isso, a forma mais próxima era dizer, esse quarto aí é diferente, ele é semelhante a um filho dos deuses. Ficava claro, não para os meninos, mas para toda a multidão reunida em Dura, que Deus está com o seu povo. Se você ainda não aprendeu muita coisa, tem mais. Temos muito mais nesse texto. Esse texto revela algumas coisas a nosso respeito também. Olha para a situação que esses meninos estão passando. Me permitam a repetição. Houve, como sempre haverá, pressão para nos conformarmos. Agora pensa nisso. Essa é a lição. Houve e sempre haverá pressão para que a gente se amolde, entre na forma para nos conformarmos. O temor de homens é digamos, o inimigo a ser enfrentado no capítulo 3. E ele é terrível. Porque ele apareceu em todas as suas formas. Ei, você aí, do Zoom.
Você lembra quais são os 3 tipos de temor de homens? Não precisa falar. Não precisa falar, é pregação. Pode até falar, mas com áudio desligado. Quais são os 3 temores de homens? Esqueceu? Esse texto traz para nós todos os temores de homens que existem. O temor de homem aqui aparece de formas, na verdade, nada sutis. Primeiro, você tem a pressão do grupo. A multidão se curva diante da imagem de ouro feita por Nabucodonosor e um pequeno e insignificante grupo de 3 indivíduos surpreendentemente ficam de pé. São os únicos que resistem ao decreto, permanecendo de pé neste momento crucial. Multidão ajoelhada, 3 de pé. É tão difícil, não é? Quando a multidão faz a mesma coisa, a gente tem a tendência de fazer. Vocês já viram isso até em filmes, seriados, se a gente começa a ver que está todo mundo indo para o mesmo campo e a gente vai junto. Você já viu isso em pegadinha, que a pessoa está olhando, de repente está todo mundo olhando na mesma direção, não tem nada lá, mas todo mundo começa a olhar, porque está todo mundo olhando. Se junta todo mundo perto de uma porta, estão dando alguma coisa. Eu vou lá que eu quero receber também. O que é? Não sei, mas se estão dando, eu quero. Você já não entrou numa fila porque entrar na fila está no nosso DNA? Todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. Todo mundo está vestindo, eu também quero vestir. Todo mundo está comendo, eu também quero comer. Todo mundo está falando, eu também quero falar. Todo mundo tem, eu também quero ter. A multidão fez, 3 permaneceram de pé. Temor de homens, né? Dá uma ria agora. Pressão do grupo. Calma. Tem mais. A coisa não acaba por aqui. Tem mais. No momento posterior, é diante do rei que eles devem se apresentar. Agora existe a pressão da autoridade aparecendo aqui com força. Vocês não temeram a pressão do grupo? E é isso que Nabucodonosor queria. Chama todo mundo, porque eu quero ver quem é que vai ter coragem de permanecer de pé. E quando todo mundo se dobrar, todo mundo dobrou, pegou o jeito, daqui a um pouco todo mundo está dobrando no automático. Agora não. Agora não tem multidão. Agora são os 3 diante do rei. Não é a pressão do grupo, é a pressão da autoridade. Quero ver se vocês vão ter coragem de fazer isso diante de mim. E você também tem medo de gente. Porque vamos combinar que você tá bem. Aí entra o doutor fulano na sala. Você chega, perde o jeito de falar. Já reparou que você não sabe onde põe a mão? Que você vai falar, oh, excelentíssimo, caríssimo, não sei o quê, a língua fica pesada, você não consegue falar, vossa excrescência, e fica falando coisas que não sabe, e chama de majestade o magistrado. Por quê? Porque por temor de homens. Quero ver se vocês vão ficar de pé agora. Toca a música aí. Toca agora, que eu quero ver na minha frente. Vamos ver. Eles não abaixaram, não deitaram, não curvaram? Tá bom. Toca aí. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Toca aí, do violão. Vamos ver se eles vão ficar de pé. E eles permaneceram. Na verdade, não deu nem chance. Não deu nem chance. Eles pouparam Nabucodonosor. Não precisa disso não, ó rei. Não precisa. A gente não vai fazer, não precisa dar chance. E depois, caso você não tenha notado, eles não estavam debaixo da ameaça de morte, mas eles de fato receberam uma sentença de morte. E agora, o terceiro e último temor de homens, aparecia o medo da morte, o medo da dor, da punição. Vergonha, rejeição e dor. As 3 coisas que nós queremos evitar com o temor de homens. Vergonha, rejeição e dor. Eles vão me ver, eles vão me rejeitar, eles vão me punir. Eles vão me ver, eles vão me rejeitar, eles vão me punir. Reparou como os 3 temores de homens estão presentes na narrativa?
Os 3 amigos passaram pelos 3 estágios. Se a gente ficar de pé, eles vão nos ver. Se eles nos verem, eles vão nos rejeitar. E se nos rejeitarem, podem nos punir. Já seria difícil enfrentar de frente qualquer um desses temores, mas todos os 3? Dizem que em São Paulo faz todas as estações do ano num único dia. E aí a conclusão é, não há saúde que resista. Num único dia fez todos os temores de homens possíveis. Há corações que resistam? Em nosso coração, meus irmãos, diária e constantemente é travada uma batalha feroz e impiedosa entre Deus e os ídolos. Esses ídolos não são estátuas fabricadas fisicamente, como que fossem feitas de ouro. O rosto desses ídolos muitas vezes se assemelham mais aos variados prazeres desse mundo, aos nossos desejos mais íntimos, aquelas atitudes que a sociedade diz serem aceitáveis, as posturas que a nossa sociedade chama de digna, são aqueles comportamentos que o mundo à nossa volta chama de aceitável, que diz que você será pleno, aquilo que a cultura ao nosso redor diz que faz valer a pena essa vida. Esses ídolos, usurpadores como são, descarados como são, não se avergonham de prometer bênçãos que não podem e nem querem entregar. Mas eles são exigentes, eles são caprichosos, eles demandam que nos curvemos diante deles. Mas nos amaldiçoam e arruinam a vida daqueles que não cumprem suas demandas. Para alguns, a imagem de ouro é o respeito, a admiração dos outros ou a admiração de seus pares. Os jovens, que muitos aqui me ouvem, muitas vezes sentem na pressão do grupo que os comprime para ser mais um na multidão da escola, do trabalho. Às vezes, eles impõem um custo que você precisa aceitar para ser aceito no clubinho, no grupinho. Coisas como não mostre respeito aos seus pais, não fale de Deus aqui. Se mantém, olha, não precisa se manter mental ou fisicamente puro até o casamento. Esse é o preço. Se você não fizer isso, você é um weirdo, você é um esquisito, você é estranho. E assim o ídolo diz, está tudo bem, é só se ajoelhar diante de mim. Não tem problema, só beija o meu anel. E diz a imagem de ouro, se você não fizer isso, eu te jogarei na fornalha de fogo da zombaria. As chamas do ridículo te consumirão. E ninguém quer ridículos, né? Ninguém anda com esquisitos a tiracolo. Eles vão te rejeitar se você não se dobrar. Ou então eu quebro suas pernas. E nós? Sabemos que sempre estamos sob pressão. Pressão para entrar no molde. Mas nós nem sempre estamos dispostos a enfrentar as consequências de resistir, de não conformarmos. Apesar de terem recebido os novos nomes, esses meninos agiam e acreditavam como Ananias, Misael e Azarias. Chame-os do que quiser. Chame-me do nome que quiser. Meu joelho só se dobra ao Senhor. Se nós podemos aprender alguma coisa aqui, também, ou a mais, precisamos aprender como o exemplo fiel do passado nos dispõe a aguentar as consequências sem saber o desfecho. Porque a gente quer se dispor sabendo o desfecho. Vou dizer, se você está sendo convidado para ser um evangélico
não um cristão reformado e bíblico. Se você quiser ser um cristão como nós, eu não posso te prometer nada. Você tem que entrar nessa como entraram os meninos. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Poder para isso Ele tem. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar e nós vamos morrer. Mas nós não dobramos o joelho. Está claro o que a gente tem que fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas você sabe como as pessoas prometem o evangelho? Se você vier para cá, olha aqui a quantidade de bênçãos que você vai ter. Você vai receber isso, 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 isso. Deus vai te livrar, você vai ter isso, vai ter saúde, vai ter carro, vai ter aquilo todo. O desfecho é tudo que nós queremos saber. Que vantagem Maria leva? O que eu ganho com isso? Não, não. Você tem que se dispor a aguentar mesmo sem saber o desfecho. E eu sei que isso sombreia o nosso coração com temor de homens. Fazer por pura fidelidade a Deus, fazer por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus vai fazer. E realmente, meus irmãos, por mais triste que seja ter que dizer isso, a cada queda em tentação, nós entramos na multidão, ajoelhadinhos, diante do ídolo, no lugar de nos submetermos a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Cada queda, cada pecado, cada vez que a gente cede, cada vez que a gente abre espaço, faz concessões, a gente baixa a cabeça, dobra o joelho. Eles estavam entre eles, mas eles não eram um deles. Agora era a hora de se destacar na multidão. Eles não estavam querendo ser heróis, eles não estavam querendo mostrar que eles eram diferentes, eles só estavam tentando ser fiéis. Quando eu era mais moço, no início do meu ministério, eu comecei a fazer aula de karatê. O professor de karatê eventualmente se converteu e frequentava a igreja que eu pastoreava. Desde o começo e até hoje, eu não faço a saudação tradicional, eu não tenho problemas de saudar com certa reserva o professor. Não baixo a cabeça, mas não deixo de saudá-lo. Mas eu nunca fiz a saudação do quadro, né? Toda arte marcial oriental tem um quadro com a figura do fundador, já falecido, por óbvio, e eles fazem a chamada saudação suprema. Quando o professor de karatê se converteu, essa foi a primeira coisa que ele tirou, a saudação suprema. E um dia eu estava lá na aula e ele realmente fez referência a isso. E o pessoal estava baixando demais a cabeça, ele explicou que podíamos fazer a saudação, mas sem abaixar nunca os olhos, olhando sempre para a pessoa, porque depois de convertido ele disse que, na verdade eu até anotei o que ele disse o seguinte: doravante vocês não irão mais fazer essa reverência. Nunca abaixem a cabeça para ninguém. Não há ninguém no mundo que mereça a nossa reverência, só Jesus. A Ele vocês devem se curvar, não a mim, nem a ninguém. Olha que bonito. Essa é a parte legal da história. Agora deixa eu contar, essa foi a vitória, né? Agora deixa eu contar a parte em que eu não fui lá tão vitorioso. Anos depois dessa experiência vitoriosa, você fica, não é, com o peito estufado. E eu, pouco antes de ir para a África do Sul, também fui fazer jiu-jitsu. Então, estava fazendo lá meu jiu-jitsu e eu também não fazia a saudação suprema. Agora, um outro quadro com feições mais tupiniquins, né? Tinha um quadro com a cara mais brasileira na parede. E eu fui denunciado. E alguns caldeus vieram ao professor de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão brasileiro de jiu-jitsu, só para você entender o temor de homens. Um monstro. Eventualmente essa história acaba bem. Primeiro porque vocês estão me vendo vivo e depois porque eu fiquei amigo dele. Mas deixa eu contar o temor de homens. Fui denunciado. Há um judeu que não se dobra e não faz a saudação suprema. Ele me chamou. Jonatas, eu quero saber por que você não faz a saudação suprema. Eu quase que eu senti que ele ia me dar uma segunda chance. E aí eu expliquei para ele que eu não faria aquilo, porque o homem do quadro estava morto. No máximo eu saudava ele que estava vivo, e ele me perguntou por quê, e eu disse que porque eu era um cristão e eu só saúdo vivos.
E ao invés de eu receber uma compreensão, ao invés desse professor dizer, nossa, que bom, tá ok. Eu ouvi como é que é? Nessa hora, meus irmãos, quando o professor de karatê faixa preta, sei lá quantos dan, que eu não contei quantas faixinhas tinha na faixa dele, e o camarada diz, como é que é? O temor de homem sobe aqui, ó, tá? Que eu expliquei para ele, é que eu não me dobro diante de mortos. Eu já estava pensando que eu ia morrer. E eu lembro de ter olhado, a minha memória é um pouco fotográfica, eu me lembro de estar mirando no tatame, porque eu estava vendo a hora que ele ia me chamar para rolar no tatame, ia me quebrar em tantos pedaços até que eu fizesse a saudação final. Eu tentei fazer igual o Daniel a Arioque. Eu tentei falar avisada e prudentemente que eu não faria a saudação, ainda que eu estivesse disposto a rolar com ele. Eu faixa branca, ele faixa preta. No meio da conversa, eu vi que ele não gostou muito. Ele acabou voltando na questão do cristianismo. Ele falou, mas você disse que é cristão. Você adora um Jesus. E eu falei, mas esse é o ponto. Na cabeça dele, Jesus estava morto, porque ele, como católico, via Jesus pendurado na cruz. E eu disse, esse é o ponto. Justamente porque eu creio que Jesus está vivo, ele é o mestre para quem eu baixo a cabeça. A ele eu me curvo, porque ele está vivo. Eu serei curvado por você, olha eu me entregando, né? Serei curvado por você se você me pegar de pancada. Mas eu não vou me curvar para fulano, porque ele não pode me fazer nada. E já ali, sabe, eu já estava ali entregue como libação. Sadraque, Mesaque, Abednego e Jonatas. Vou morrer, Deus. Se tu quiseres, me livrarás. Se não, eu não volto para casa hoje. Volta só o kimono amassado. E como quem ouve, sabe, com o olho fechado, eu ouvi o professor dizer, tá, você fez o seu ponto. Você está liberado de fazer a saudação suprema. Eu fui correndo para casa tomar um banho, por causa que eu estava suado do treino. Não é porque eu escapei da surra. É difícil, irmãos, quando a gente sofre pressões. E essa é uma pressão simples. Às vezes você tem uma pressão tal que isso custa o seu emprego, isso custa a segurança financeira, física da sua casa. Diferente dos nossos irmãos no passado, nem sempre haverá uma arma apontada para a nossa cabeça nos oferecendo uma escolha fatal. E justamente por isso é que nós somos duplamente culpados por abaixar a cabeça e nos curvar. Nós não sofremos metade da pressão que esses homens sofreram e ainda assim nos curvamos. Nós não somos mesmo como aqueles jovens. Quase sempre nós nos pregamos de joelhos, sem pensar, curvados às caprichosas demandas de nossos ídolos, como o resto da multidão babilônica. Deus hoje, portanto, nos convida a nos levantar diante dos nossos ídolos, a nos preparar para receber sua ira, lembrando que a ira desses ídolos não se compara à ira de Deus. Afinal de contas, o que eles podem nos fazer? No máximo, e isso quem diz nem sou eu, repito aqui o que o Senhor Jesus disse, eles, no máximo, podem nos matar. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, temei antes aquele que pode lançar no inferno corpo e alma. E se o Senhor resolver nos poupar, quem poderá ir contra nós? Se Deus é quem anda do nosso lado, quem
intentará acusação contra os eleitos de Deus. Eu ainda tenho mais uma rápida lição para lhes apresentar. Isso também revela alguma coisa sobre Deus, meus irmãos. E essa é mostrada no plot twist, na mudança surpreendente que esse texto nos dá. A ira de Nabucodonosor contra Sadraque, Mesaque e Abednego não fez nada, mas eles saem intactos. E o grande drama que está sendo colocado aqui, que normalmente a gente se perde, é o drama da ira. A quem você teme, que ira é capaz de fazer e que poder é capaz de proteger. Deixa eu mostrar rapidamente aqui como isso se dá. Primeiro, porque nós lemos na liturgia o texto de Isaías que se cumpriu aqui. Então, cuidado, esse texto não está dizendo que todo crente em qualquer lugar vai passar por essa experiência. Quando passares pelas águas eu serei contigo, o povo cruza o Mar Vermelho. Quando pelos rios, eles não te submergirão, atravessam a pés secos o rio Jordão. Faltava a experiência do fogo. Isso não quer dizer que se diante de mim não se abrir o mar, ele me vai fazer andar sobre as águas. Isso quer dizer que vai ter quem se afogue, vai ter gente que vai ter que nadar, que vai ter que remar no barco e, às vezes, andar sobre as águas. Esteja pronto para o que der e vier. Mas Deus não prometeu em nenhum lugar que ele passaria ao largo da água ou manteria o fogo longe. Antes prometeu que estaria conosco onde quer que nós andássemos. Aliás, a ideia de que quando nós nos posicionamos fielmente, isso provoca a ira e a irritação, ela já estava, pelo menos para nós que já vivemos depois de Atos 14:2, prevista e anunciada. Contar com a presença de Deus é a única coisa com a qual nós podemos realmente contar, não com uma vida suave neste mundo. E se isso é tudo com o que nós podemos contar, lembre-se de que o Senhor prometeu e cumpriu ser um Deus conosco quando Cristo veio em carne. Sim, é em Jesus que encontramos com maior profundidade o cumprimento dessa promessa que Nabucodonosor teve o privilégio de ver, mas não teve coração para enxergar. Nós experimentamos todo tipo de pressão e tentação do mundo, mas Cristo, ele enfrentou piores tentações e pressões do que nós. E agora, pelo que fez por nós, nem toda a criação, nada na esfera do criado, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso tudo estava lá, em Daniel 3, ainda que embrionariamente. Mais adiante, no final desse texto, o que nós temos é a promessa repetida no Novo Testamento que as provações não nos esmagaria por seu sobrepeso. Deus esteve com os 3 no fogo e temos a promessa do Senhor de nos suster com sua presença durante as nossas provações. Nós não merecemos isso. Mas é porque Jesus passou pela sua própria experiência de fornalha ardente, completamente sozinho, que nós podemos contar com a presença de Deus. E foi na cruz que o Senhor Jesus provou a solidão mais intensa e profunda do total abandono de Deus. Para quê? Para que eu e você não fôssemos abandonados em nossas provações. A fornalha da ira divina consome a Cristo para que nenhum fogo seja capaz de nos ferir, se Deus quiser. E uma fidelidade infinitamente maior
que a de Ananias, Misael e Azarias agora é minha. E eu não fiz por merecer, escapo da ira dos meus ídolos, porque Jesus recebeu a ira do meu Deus. E agora eu sou bem-vindo à presença de Deus pelos méritos do Senhor Jesus. Concluo que aqueles que obedeceram à ordem de Nabucodonosor foram aqueles que morreram. Aqueles que obedeceram aos mandamentos de Deus viveram. Porque ainda que morra, viverá. Aqueles que foram condenados à morte pelos ídolos emergiram vivos. E não há demonstração mais vívida do que esta, daquilo que Jesus falou em Mateus, não é? 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. E você deve estar disposto ao sacrifício final. Irmãos, não se percam aqui, a questão não era, como eu disse, reparem, a questão não era se Deus de Israel poderia manter seus servos vivos. A questão era se Nabucodonosor poderia. Os servos de Nabucodonosor não conseguiram entregar à morte os servos do Deus vivo. E em meio às chamas da vida, nós temos a certeza da presença de um Deus conosco ainda hoje e um futuro glorioso que nos espera. Podemos responder, meus irmãos, corretamente aos estímulos desta vida, nos quedando aos pés do Senhor, adorando, cantando louvores ao seu nome diariamente, mesmo se aqueles ao nosso redor se recusam a fazê-lo. E devemos, por fim, estar dispostos a entregar nossa vida no lugar de nos entregar às demandas de nossos ídolos. Devemos celebrar aquele que passou pelo fogo da ira de Deus sozinho em nosso lugar, por amor de nós, Cristo Jesus, o Senhor. Espero assim que Deus os abençoe e os fortaleça nesta missão de adorar e viver para a glória do nosso Senhor. Amém.